Good day, mate. I'm not going to ask how you're going because I know that Australia is not going through a good day today. It's a sad day. Hoje de manhã eu acordei mais ou menos meia hora antes da hora que o meu relógio costuma despertar e peguei o celular para dar uma olhada enquanto ainda podia ficar aquela meia horinha na cama e me deparei com essa triste notícia de que houve um ataque terrorista em Bondi Beach, em Sydney, na Austrália. E isso tinha acabado de acontecer na hora que eu acordei. Então as notícias ainda estavam bem dispersas, ainda não se sabia ao certo o que tinha acontecido. Eu, antes de entrar em qualquer notícia, de ver qualquer notícia daqui do Brasil, que eu na verdade vi poucas, eu entrei nos canais que eu conheço de lá da Austrália, e eles estavam dando, assim, a notícia, sabe, que tinha acabado de acontecer, então ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, e eu pude perceber que estava todo mundo, assim, meio que em choque, porque as coisas tinham acabado de acontecer, e é uma coisa bem chocante mesmo. Então, houve esse ataque terrorista. Me parece que 3 pessoas, mas as imagens que a TV pegou foram 2. Eu ouvi notícias de 3 pessoas envolvidas, mas as imagens que tem são de 2 atiradores, provavelmente tem mais alguma pessoa envolvida. Posteriormente encontraram um carro com artefatos explosivos, mas isso foi mais tarde. Inclusive, eu tenho alguns vídeos que eu vou tentar colocar aqui nesse vídeo. Eu não sei se tem algum problema de direitos autorais, mas eu vou tentar colocar. E aí dá para ver que algumas notícias começaram a aparecer, ainda estava claro, porque isso aconteceu, era quase 7 da noite lá, e aqui era quase 6 da manhã. E ainda estava claro, e quando vem a notícia de que encontraram esse carro cheio de artefatos explosivos, já tinha escurecido. Então isso foi encontrado posteriormente, e aí isolaram a área, e então deram avisos para que as pessoas daquela região tentassem não sair de casa, porque ainda estava perigoso por ali. Porque como encontraram um artefato, poderia ter outros. E como já tinha escurecido, fica mais difícil de encontrar, né? Mas eles estavam lá trabalhando nisso. E é, assim, uma coisa muito chocante. Então, o que aconteceu é que muitas pessoas estavam comemorando o Hanukkah, que é uma comemoração da religião judia, e muitos judeus estavam nessa praia, porque me parece que é hábito dessas pessoas comemorarem nessa praia específica, muitos judeus se encontrarem lá para comemorarem o Hanukkah. Pelo que eu ouvi um deles explicando, essa seria uma celebração que é chamada de trazer à luz, que seria, eles fazem uma espécie de um ritual ao escurecer, acendendo as velas, e esse ritual, isso que eles fazem de acender as velas, significa trazer a luz para a escuridão, que a escuridão se apague, e seria trazer a luz. E exatamente um pouco antes deles conseguirem fazer essa celebração,
houve esse ataque e algumas dessas pessoas jamais verão a luz novamente. Então é uma situação muito triste. 12 pessoas perderam a vida dentro do que aconteceu. 29 pessoas estão hospitalizadas e só Deus sabe quantas estão feridas, porque provavelmente muitas estão feridas, não somente estão feridas assim, não a ponto de terem necessidade de serem hospitalizadas, mas de receberem tratamento e irem para casa, mas ainda feridas. E também sabe Deus quantas milhares de pessoas estão feridas, aí com o coração ferido e com especialmente a sua confiança ferida, porque é muito difícil quando você vive num lugar onde você não sabe o que vai acontecer se você sair na rua, se você for a qualquer lugar ou fazer as suas atividades diárias e você não tem a segurança de saber que pode fazer essas atividades sem ter que ficar se preocupando com um ataque que pode tirar a sua vida. Então isso é uma ferida psicológica e uma ferida de alma que talvez esteja atingindo milhares, milhões de pessoas. Não só lá, né? Não só na Austrália, mas em todo lugar que sofre esse tipo de ataque. Então, eu estava assistindo as notícias, eu estava aí tomando café e me preparando, pensei, vou gravar um vídeo a respeito disso, já que eu tenho falado sobre a Austrália, então eu senti vontade de falar sobre isso também. E eu estava tomando café e tentando conseguir notícias, assistindo aí esses canais que eu inclusive já indiquei aqui no meu canal, para tentar verificar o que estava acontecendo. Até aquele momento eles não tinham informações encontradas, ainda não tinham reconhecido esse ataque como um ataque terrorista. Eu assisti um canal da Grã-Bretanha falando sobre esse incidente e eles estavam assim até frisando que até o momento isso não estava sendo considerado um ataque terrorista, então não se podia falar isso. E houve até uma espécie de embate, porque o jornalista falava uma coisa e o jornalista em campo falava uma coisa e a pessoa no estúdio meio que rebatia as coisas que ele estava falando. Claro que tudo com muita classe, mas dava para se ver que ali eles estavam com ideias diferentes. E eu acho que isso é muito perigoso. Eu tenho percebido muito isso aqui no Brasil também. Uma espécie de polarização, uma espécie de dois lados, e eu acho muito perigoso quando você desumaniza um outro lado, só porque ele não pensa como você. Isso já aconteceu na história anteriormente. Todas as vezes que nós tivemos guerras anteriores, começou desse jeito, começa com você desumanizando o lado que não pensa como você. E isso acaba sempre em tragédia muito grande. Não importa se a outra pessoa não pensa como você, ela é um ser humano como você. E nós podemos conviver com pensamentos diferentes. Nós temos que achar um jeito de convivermos respeitando o que o outro pensa e deixando com que o outro viva como ele quer viver, não tentando impor a sua vontade, o seu e o modo como você acha que deve se viver e o que você acha que é bom para o outro. Eu penso assim, e o fato de você tentar
impor o que você pensa para os outros, acaba normalmente em acontecimentos como esses, que são de cortar o coração. Então eu estava tomando café e vi essa reportagem de um homem que estava... Ele é entrevistado e ele mostra a mão toda ensanguentada, e quando a repórter, uma repórter feminina, ela pergunta por que ele está com a mão ensanguentada daquele jeito, e ele conta que ele tentou ressuscitar o próprio filho de 8 anos. E nesse momento eu desabei. Nesse momento eu comecei a chorar e tive que parar um pouquinho de ver essas notícias. Mesmo assim, eu peguei esse pedacinho e vou colocar aqui, porque é visível a dor no olhar, e eu acho que é importante a gente ver que, embora a pessoa que esteja do outro lado não pense como você, ela é um ser humano que também sente dor, qual é o ponto de você fazer com que essa pessoa passe uma dor tão grande só porque você quer que ela pense como você. He's showing you his hands because they're covered in blood. Vlad, what happened when the shooting started? So I was with my son, 8 years old. I pushed him to the ground and I fell on top of him. And then there's another security guard from, what's they called, security company? GSA. GSA was hit in the shoulder and fell on top of me. The shooting was going on 5 minutes non-stop. How many guns? É muito triste isso. Então, esse senhor é um vídeo bem triste, porque ele tentando fazer o procedimento de ressuscitação no próprio filho, e ele deixa a repórter assim totalmente sem jeito. É claro, eu também não sei o que eu faria. Eu provavelmente ia ter a reação que eu tive quando ouvi ele falando, né? A pessoa que trabalha com isso, com jornalismo, tem que ter um controle muito grande. Embora eu tenha visto um outro vídeo, e eu também vou deixar aqui, desse mesmo senhor conversando com um outro jornalista de outra emissora, e ao final, eu não peguei não vou colocar aqui toda a entrevista, porque ele repete mais ou menos as mesmas coisas. Ele reclama, ele fala que ele foi para a Austrália como refugiado 30 anos atrás, e que a Austrália sempre foi um país muito seguro para ele. Ele se deu muito bem vivendo lá durante esses 30 anos, mas que atualmente a Austrália não é a mesma, não é mais a mesma. E aí, quando termina essa segunda reportagem, o jornalista fica totalmente fora de si, desconcertado, e aí é pego, a câmera pega bem como o estado que o jornalista fica. Eles também são humanos, né? O jornalista é um humano, e eu acho que ele nem teria necessidade de esconder o seu próprio sentimento, porque ele tem direito de sentir também. Ele tá lá para dar notícia, mas ele também é um ser humano que também sente. A gente se coloca no lugar do outro e imagina como o outro está se sentindo. Como eu me sentiria se o meu filho tivesse 8 anos e eu estivesse comemorando algo na praia e de repente alguém atirasse nele. É muito triste pensar nisso. Vladimir, thank you for talking to us. I appreciate it. Not a problem. Make sure they know about it.
Mark, wow. Vladimir was there, in the midst of it, trying to save lives. A princípio, o ataque não foi considerado um ataque terrorista. Demorou um pouco até que apareceu o premier de New South Wales. New South Wales é o estado onde fica a cidade de Sydney. Bondi é uma praia e provavelmente um bairro que fica dentro da cidade de Sydney. E New South Wales é o estado, e o governador do estado de New South Wales, então, apareceu posteriormente para declarar esse ataque como um ataque terrorista. 6:47 this evening, two individuals began firing on a crowded group of families on Bondi Beach at Archer Park. This cowardly act of terrifying violence is shocking and painful to see and represents some of our worst fears about terrorism in Sydney. I very sadly need to report that as of now, there are at least 12 individuals that have been killed. One of the offenders has also been killed and one is in custody. This attack was designed to target Sydney's Jewish community on the first day of Hanukkah. What should have been a night of peace and joy celebrated in that community with families and supporters has been shattered by this horrifying, evil attack. Commissioner Lanyon will speak about the investigation, the police response, as well as the designation of this attack as a terrorism event in Sydney. I can assure the community it will be met with a massive, comprehensive police and public order response. Our heart bleeds for Australia's Jewish community tonight. E também houve um herói nesse acontecimento todo, que foi um senhor, um civil, que chegou sorrateiro por trás de um dos atiradores, e essa imagem foi pega por alguém que estava filmando de um prédio, provavelmente ali em frente à praia onde tudo estava acontecendo. Esse senhor chegou sorrateiramente por trás, o atirador não percebeu e ele conseguiu dominar o atirador e tirar a arma das mãos do atirador. One of the gunmen being tackled, I believe by a hero, a civilian, not a police officer, not a paramedic, but a civilian who has rushed the gunman from behind, seized his weapon, turned the weapon on him. Existia um outro atirador que estava numa espécie de uma passarela, de um viadutinho que deve passar ali, que deve estar dar passagem de um lado de um canal para outro, mas é curtinha, como se fosse uma ponte pequena. Um dos atiradores estava nessa ponte e o outro estava atrás de uma árvore. Então esse senhor chega e domina esse atirador, pega a arma dele, aponta a arma para ele, só que não atira. E aí esse atirador vai de encontro ao outro que está em cima da ponte, mas esse da ponte atira nesse senhor. Esse senhor leva 2 tiros, se eu não me engano, um no braço e um na perna. Ele não morre, ele foi socorrido. Ele já foi identificado como uma pessoa provavelmente também do Oriente Médio, pelo nome que eles passaram. Então, lógico que não foi dada a nacionalidade dele, mas isso é uma coisa que na hora que eu vi, eu falei, olha como é bonita essa multiculturalidade que tem na Austrália. E quando eu estava lá, eu percebia muito o que acontecia, que isso acontecia, esse incentivo que o país dá em respeitar a cultura do outro. Então essas 3 pessoas aí,
que cometeram esse ataque, eles são tipo peixe fora d'água, porque a maioria da população lá se entende muito bem e um respeita o outro. Então, provavelmente, esse senhor, ele não é judeu. Talvez seja, mas, sabe, é isso que é essa mistura que tem lá na Austrália, que é bonita. Porque pelo nome dele, ele provavelmente é uma pessoa do Oriente Médio. Não tem um nome parecido com um judeu. E eu ainda pensei assim, eu sinto muito pelos judeus que sofreram esse ataque, pelas pessoas que seguem uma religião e que não têm paz para poder seguir essa religião, porque tem opositores. Mas eu também sinto muito por muitas pessoas da religião islâmica que serão, que provavelmente pagarão o preço do que esses 3 dissidentes cometeram em nome da religião deles, porque provavelmente eles não estão dando suporte a essas pessoas, eles não estão apoiando o que essas 3 pessoas fizeram, mas eles vão sofrer consequências disso, vão considerar todos os islâmicos terroristas e capazes de um ato como esse. Então, provavelmente, eles também sofrerão. É triste ver como, muitas vezes, muitas pessoas sofrem consequências pela falta de responsabilidade de poucos, no caso 3, ou alguns mais que talvez estejam ali na organização desse incidente, mas nunca um número tão grande de pessoas quanto são as vítimas. Então, é isso que eu queria deixar aqui, um pouco sobre o que aconteceu, o que eu levantei, os fatos que eu levantei que aconteceu, e o meu sentimento para as vítimas e para todas as pessoas que vão ter que conviver com as consequências disso que aconteceu hoje. Eu acho triste que isso tenha acontecido na Austrália. A minha experiência lá, eu nunca vi nada parecido acontecer. Eu sempre vi todo mundo convivendo com muita harmonia. Eu trabalhei com pessoas de várias nacionalidades. Eu trabalhei com pessoas islâmicos, com hindus, todo mundo se respeitando. E eu tive uma professora judia na escola de inglês, a Rachel, uma pessoa maravilhosa. Então, é muito triste ver esse tipo de coisa acontecer. E muito chocante também. Eu acredito que eu fiquei chocada tanto quanto as pessoas que... os jornalistas e todo mundo que foi cobrir, provavelmente todo mundo que mora por ali. Eu vi, eu não sabia que isso tinha acontecido, eu abri o Facebook e vi uma pessoa que eu conheci lá na Austrália reportando, que eu tenho lá no Facebook, reportando isso. Olha o que acabou de acontecer lá em Bondi Beach. E aí que eu fui atrás de ver e tal, e a pessoa também estava chocada com isso que tinha acabado de acontecer. Eu espero que consigam as pessoas que cometeram, os envolvidos. Um foi abatido e provavelmente dessas 12 pessoas que perderam a vida, uma delas é um dos atiradores, as outras 11 são vítimas que estavam na praia. E um deles está ferido no hospital e
talvez ele conte aí o que aconteceu e demais detalhes sobre o incidente. Que agora, assim, tá todo mundo meio buscando, pensando notícias aqui e ali para poder organizar mais ou menos o que aconteceu. Então vamos aguardar, e aí eu queria... fiz esse vídeo assim extraordinariamente, porque eu não pretendia fazer nenhum vídeo hoje, mas eu fiz para cobrir aí essa notícia. Aí eu agradeço muito por terem assistido, e meu coração tá com todos as vítimas que tiveram que passar por esse incidente horrível. Muito obrigada por assistir. Até mais.